Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nara, do canal Mátina. E nesta aula, a gente vai estar vendo como integrar algumas funções envolvendo funções trigonométricas. Se você interessou por este assunto, fique comigo e vamos lá. Então, como eu disse para vocês, nesta aula, a gente vai estar falando como integrar algumas funções envolvendo funções trigonométricas. Especificamente nessa aula, a gente vai estar vendo como integrar seno de u elevado a u e como integrar cosseno de u elevado a n, perdão. Como integrar seno de u elevado a n e como integrar cosseno de u elevado a n. Para isso, a gente precisa relembrar duas identidades trigonométricas, que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Essa é a relação fundamental da trigonometria. E também a gente tem que relembrar que o cosseno do dobro do arco, que é o cosseno de 2x, é igual a cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Para a gente falar sobre essas duas integrais, primeiro a gente vai ter que trabalhar um pouquinho com esse cosseno do dobro do arco. Então, primeira coisa. Cosseno do dobro do arco, como é cosseno ao quadrado de x, é o cosseno ao quadrado do arco, menos o seno ao quadrado do arco. Desta forma, a gente tem que se eu quiser isolar o cosseno ao quadrado de x, a gente vai ter que trabalhar um pouquinho. Por quê? A gente sabe que, como a gente sabe que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, o seno ou cosseno ao quadrado, a gente consegue, na relação fundamental da trigonometria, isolando um dos dois, o seno ou o cosseno. Agora, essa segunda relação aqui, a gente vai ter que trabalhar ela. Então, a gente vai fazer da seguinte forma. A gente tem que cosseno de 2x é igual ao cosseno ao quadrado de x, certo? Menos seno ao quadrado de x. Mas menos seno ao quadrado de x, ou seja, seno ao quadrado de x é 1 menos cosseno ao quadrado de x. Basta isolar o seno ao quadrado de x aqui na relação fundamental. Então, é 1 menos cosseno ao quadrado de x, certo? Então, cosseno de 2x vai ser igual ao cosseno ao quadrado de x menos 1 mais cosseno ao quadrado de x. Então, cosseno de 2x vai ser igual. Aqui vai ficar 2 cosseno ao quadrado de x menos 1. Isolando o cosseno ao quadrado de x, a gente tem que cosseno ao quadrado de x vai ser igual a cosseno, eu vou fazer ela assim, 1 vai ser igual a 1 mais cosseno de 2x sobre 2. Então, a gente vai usar a relação fundamental da trigonometria, que é essa daqui. Opa. E a outra que vai ser usada é essa daqui, que pode ser usada para esses casos de integral de seno de u elevado a n ou cosseno de u elevado a n. A próxima, olha, o cosseno de 2x também, ele depende de seno ao quadrado de x. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu sei que cosseno ao quadrado de 2x é igual
ao cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Só que cosseno ao quadrado de x, isolando o cosseno ao quadrado de x aqui na relação fundamental, é 1 menos seno ao quadrado de x. Menos seno ao quadrado de x. Isso daqui, a gente vai chegar aqui, cosseno de 2x é igual a 1 menos 2 seno ao quadrado de x. Certo? Então, a gente tem, isolando o seno ao quadrado de x, vai ficar seno ao quadrado de x vai ser igual a 1 menos cosseno de 2x sobre 2. Então, essa é a outra relação que pode ser usada. Certo? Aí é o seguinte. Essas são as 3 relações que pode ser usada quando a gente está trabalhando com integral de seno elevado a um expoente ou integral de cosseno elevado a um expoente. Se o n, o expoente, for positivo, a gente vai usar essas duas relações. Cosseno ao quadrado de x igual a 1 mais cosseno de 2x sobre 2, ou seno ao quadrado de x, 1 menos cosseno de 2x sobre 2. Então, se eu estiver integrando seno, eu vou chamar essas relações aqui para ficar mais fácil, de 1, 2 e 3. Isso aqui, 1, essa 2 e essa 3 aqui. Então, se eu estiver integrando seno elevado a um expoente positivo, eu vou estar usando a relação 3. Se eu estiver integrando cosseno de um arco elevado a um expoente positivo, ou seja, se o n for positivo, eu vou usar a relação 2. Se o expoente, estou integrando seno ou cosseno elevado a um expoente ímpar, perdão, vamos refazer aqui, me perdoe. Ó, se eu estiver integrando seno elevado a um expoente par, o expoente tem que ser par. Se n for par, se n é par, se eu estiver integrando seno, eu vou usar relação 3. Se eu estiver integrando cosseno, eu vou usar a relação 2, certo? Agora, se n for ímpar, se o expoente, eu estou integrando ou seno ou cosseno, elevado a um expoente ímpar. Se for ímpar, eu vou usar a relação 1, certinho? Então, nas próximas aulas agora, eu vou estar dando 2 exemplos. Quando o expoente é par e quando o expoente é ímpar. Então, até a próxima aula. E se gostaram desta aula, não esqueça de inscrever no canal e deixe seu like.